Así que con un fuerte aplauso recibimos a nuestro hermano William José Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos e irmãos. Boa tarde aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes em outros países. e aos que estão em outros países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leamos em Isaías, no capítulo 59, nos versículos 17 ao 20, onde nos disse: pois vestiu-se de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestimenta pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião. E aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor: quanto a mim, este é meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é: o Senhor é nossa bandeira. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Deus tiene 7 nombres compuestos, Deus tem 7 nomes compostos, los cuales Dios se manifiesta. os quais Por ejemplo, e nos tenemos quais Deus se manifesta. Por exemplo, el nombre de Dios temos o nome de Deus como Jehová, como Jireh, Jeová Jireh, que significa que significa el Señor proveerá. o Senhor proverá. Ou seja, Que proveerá um sacrifício, proverá proveyó um sacrifício, a Abraão, como ele proveu quando a Abraão. Quando Abraão um sacrifício, foi sacrificar a Deus, e Deus lhe disse que sacrificasse seu filho, e depois lhe disse: detém tua mão. Lembrem-se de que Isaac representa a Cristo.
Então, Deus lhe proveu um cordeiro, o qual Abraão sacrificou a Deus, representação de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, provido por Deus para ser sacrificado. E assim se cumpre o nome de Deus, Jeová Jireh. Também há o nome Jeová Rafa, que significa o Senhor cura, porque Deus é o curador da alma e do corpo do ser humano. E quando ele se manifestou em carne humana, o vimos curando. Esse é Jeová Rafa. Também o vimos provendo um sacrifício por todos nós, como Jeová Jireh. Também há o outro nome composto de Deus, o terceiro nome composto, Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira. Esse nome foi dado lá quando Moisés esteve lutando contra Amaleque. E lá Moisés disse: Jeová Nissi. Jeová é a nossa bandeira. E quando ele se faz carne, ele é a nossa bandeira que levantamos como o nosso estandarte, o qual é Cristo. Lembrem-se de que esses nomes compostos de Deus, estes 7 nomes compostos, mostram as diferentes manifestações de Deus. Temos também o nome Jeová Shalom. Jeová é a nossa paz. E quando nós lemos em São João, nos capítulos 14, no versículo 27, e também no capítulo 16, versículo 33, ele nos disse: a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E assim nos fala de paz. E também em Isaías, no capítulo 9, nos diz que ele é o príncipe de paz. Portanto, o nome nesta manifestação como príncipe de paz é Jeová Shalom. Nesses nomes estão refletidas as diferentes manifestações de Deus com os nomes compostos de Deus. Agora, com este nome, Jeová Shalom, vean aqui em Efésios. E com esse nome, Jeová Shalom, vejam aqui no capítulo 2 da carta de Efésios, do versículo 14, nos diz: porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. E agora, quem é o nosso Jeová Shalom? Jesus Cristo. Todos os nomes compostos de Deus, todos esses 7 nomes compostos de Deus, se manifestam e se cumprem em Cristo. Ele é o nosso curador. Ele é a nossa paz também. Ele também é o nosso provedor, provendo um sacrifício por nós, provendo o seu próprio corpo em sacrifício ante Deus. Ele é o nosso curador, Jeová Rafa. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é Jeová Shalom, a nossa paz. E assim por diante, vemos a esses nomes compostos de Deus manifestados em Cristo. Ele é também Jeová Ra. Jeová Ra. O Senhor é o meu pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. São João capítulo 10. Ele também é Jeová Sidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Por isso, nós somos justificados em Cristo. Ele é quem nos justifica. Ele também é Jeová Sama. Ele também é Jeová Sama. O Senhor está presente. Está presente em todos os tempos, presente na sua primeira vinda, esteve presente também, de etapa em etapa na sua igreja, e estará presente em sua igreja no último dia. E isso será Jeová Sama. Jeová está presente. No capítulo 48 de Ezequiel, no versículo 35, nos fala disto. Recordem que os nomes compostos de Deus Recordem que nos nomes compostos de Deus estão as manifestações de Deus, sob diferentes nomes compostos. Ezequiel, no capítulo 38, versículo 35, nos diz: e em derredor tendrá 18.000 cañas, e o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Sama. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Encontramos em Gênesis Jeová Sama. Capítulo 21, verso 3. E capítulo 22, também vemos verso 3, no capítulo 21 do Apocalipse, versículo 3, e no capítulo 22, versículo 3,
que nos falam da sua presença no meio do seu povo na eternidade. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ou seja, que Deus, como Jeová Sama, Jeová está presente, morará com seu povo e no meio do seu povo. E eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. E no Apocalipse 22, versículo 3 nos diz: estará em ella, e seus siervos lhe servirão, e verão seu rosto. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ou seja, que Deus morará eternamente no meio do seu povo, na Nova Jerusalém, aqui no planeta Terra. E isso está contido neste último nome dos 7 nomes compostos de Deus, no nome Jeová Sama. Jeová está presente. Portanto, ele estará presente na eternidade, entre o seu povo, na Nova Jerusalém. Assim vimos os diferentes nomes compostos, os 7 nomes compostos de Deus. E podemos dizer: o Senhor. Nós podemos dizer que o Senhor é a nossa paz, que o Senhor é a nossa bandeira, que o Senhor é o nosso curador, que o Senhor proverá ou proveu sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Ele é Jeová Jireh, Jeová provedor. Ele é Jeová Rafa, ou seja, o Senhor cura. Ele é o nosso curador. Ele é Jeová Nissi, ou seja, que é a nossa bandeira. Ele é Jeová Shalom, ou seja, ele é a nossa paz. Ele é Jeová Ra, ou seja, ele é o Senhor, o nosso pastor. Ele mesmo disse isso: eu sou o bom pastor. Ele é Jeová Sama. Ele é o Senhor que está presente. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20.
Em São Mateus, no capítulo 18, versículo 20 também, ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Porque ele é Jeová Sama. Jeová está presente. O Senhor está presente. E quando veio na sua primeira vinda, ali estavam os 7 nomes compostos sendo manifestados em Cristo. Quando curava aos enfermos, Jeová Rafa, e assim sucessivamente. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ali ele estava como Jeová Jireh. Jeová provendo o sacrifício da expiação pelo pecado do ser humano. Jeová é Deus em carne humana, em toda a sua plenitude na pessoa de Jesus. Estes 7 nomes compostos de Deus são aplicados e todos eles cumpridos na pessoa de Jesus Cristo na sua primeira vinda. Porém, na sua segunda vinda, estará novamente presente no meio da sua igreja em toda a sua plenitude. Portanto, esses nomes compostos são os nomes que mostram as manifestações diferentes de Deus, como o provedor, como o curador, como a nossa bandeira, como a nossa paz, como o nosso pastor, como a nossa justiça e como o Senhor presente no meio do seu povo. O tema de hoje foi: o Senhor é a nossa bandeira. É a bandeira levantada que disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim mesmo. Ele disse que o Filho do Homem seria levantado assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto. Foi levantado na haste como a nossa bandeira. Portanto, nós temos em Cristo os 7 nomes compostos de Deus, sendo expressados, manifestados e cumprindo o que cada um desses nomes compostos de Deus significa. E se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso. Pode receber ao Senhor, que é o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Portanto, estaremos recebendo-o, recebendo a Jeová Jireh. A Jeová proverá. Ele proveu o sacrifício de expiação por mim e por cada um de vocês também. Ele é a nossa bandeira levantada no alto para a salvação e vida eterna de todos aqueles que o recebem como seu Salvador. Disse: mas o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele.
E virá o Redentor a Sião. E aos que se desviarem da iniquidade em Jacó, diz o Senhor. A bandeira foi levantada e está levantada para que olhemos para Cristo como a nossa bandeira. Deus tem muitas pessoas, tem muita gente aqui em Veracruz e em todas as cidades da República Mexicana. Em todas as partes da República Mexicana há filhos de Deus, pessoas que receberão os benefícios destes 7 nomes compostos, cumpridos em Jesus Cristo, para que, assim, Cristo seja o seu pastor, seja o seu curador da alma, do espírito e do corpo, seja também a nossa paz da alma e de todo o nosso ser, e seja Jeová Sama, Jeová presente aqui no coração, na alma de cada um de nós. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Se faltar mais alguma pessoa para vir, pode passar e chegar até aqui na frente para recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Recordem que não há esperança neste mundo senão em Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa pode te assegurar a vida eterna. Há somente uma pessoa, e é Jesus Cristo o nosso Salvador, porque Ele tem a exclusividade da vida eterna. Ele é a árvore da vida eterna. Por isso Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. São João, no capítulo 10. E ele disse também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ou seja, que viverão eternamente. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ninguém pode arrebatá-las. Ninguém pode arrebatar essas pessoas representadas em ovelhas da mão de Deus, as quais foram dadas a Cristo para que Ele as busque e lhes dê a vida eterna. Ele é a única pessoa que pode nos dar a vida eterna. Por isso Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E todos nós queremos a salvação e a vida eterna. Portanto, todos nós queremos a Jesus Cristo e o recebemos como o nosso único e suficiente Salvador. Não existe outra forma de chegarmos a Deus e de recebermos a vida eterna. O próprio Cristo, na passagem que li
de São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30, também em São João, capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra forma para se chegar a Deus, somente através de Jesus Cristo. E é por meio de Jesus Cristo que nós chegamos a Deus para recebermos a vida eterna. Todos nós queremos viver eternamente. Por isso é que nós lutamos, trabalhamos, comemos, dormimos, porque nós queremos continuar vivendo. E todos nós temos a oportunidade de obtermos a vida eterna por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. Ou seja, receber Cristo é mais importante do que algumas pessoas imaginam. Isso é uma questão de vida eterna. A pessoa sem Cristo está perdida, não tem vida eterna. Mas com Cristo a pessoa obteve salvação e vida eterna e viverá por toda a eternidade. Bem, Cristo disse no capítulo 18 de São Mateus, bem como no capítulo 19 de São Lucas, quando ele disse: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido, ou seja, que ele veio nos buscar e nos salvar para nos colocar com vida eterna no seu reino. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. As crianças também, a partir dos 10 anos de idade, podem chegar aos pés de Cristo. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador, com os nossos rostos inclinados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pai celestial, eu venho a ti com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu te recebi como meu único e suficiente Salvador. Eu creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Porque não existe outro nome em que nós possamos ser salvos. E creio na tua primeira vinda. E creio na tua morte na cruz do Calvário como os únicos sacrifícios de salvação, de redenção. Eu dou testemunho público da tua fé em mim e da minha fé em ti. E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, Senhor. Faça em mim uma realidade com a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Agora vocês me perguntarão: quando podem nos batizar? Porque Jesus Cristo disse: aquele que crer e for batizado será salvo. E vocês
porquanto creram de todo o coração, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. A água não tira os pecados. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água, sendo tipológico, é um mandamento de Cristo. Vejam bem, o próprio Cristo foi até onde João estava batizando para ser batizado por João Batista. E quando João o viu entrando nas águas do batismo lá no Jordão, João lhe disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus Cristo lhe respondeu: convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. E depois, quando ele saiu das águas do batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. E João disse: eu não o conhecia. Mais adiante disse: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar me disse: sobre quem tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pomba e permanecer sobre ele, esse é ele. Ou seja, esse é o Messias. Esse é aquele a quem tu estás preparando o caminho. E João Batista também disse que o que viria depois dele era maior que ele. E disse que ele, João Batista, batizava na água, mas aquele que viria depois dele os batizaria com Espírito Santo e fogo. E isso era para produzir um novo nascimento, do qual Cristo falou com Nicodemos quando lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer do Evangelho de Cristo. E nascer do Espírito é nascer do Espírito Santo. Portanto, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo que esteve sendo cumprido, obedecido, desde o dia de Pentecostes até hoje. E milhões de seres humanos estiveram recebendo o Espírito de Cristo e obtendo o novo nascimento. No batismo na água, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. Depois, quando a levanta das águas batismais, simbolicamente ela está se levantando e ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna, com Cristo no seu reino eterno. É assim tão simples o mandamento do Senhor Jesus Cristo, do batismo na água em seu nome. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza o novo nascimento em vocês, e nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês aqui o ministro José Nolasco, para que eles mostrem como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Jesus Cristo, nosso Salvador, da nossa bandeira que é Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos.
está grande